Hello, hello, people. Buongiorno. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o temperamento melancólico. As melancólicas queridas do meu coração estavam assim, olha, ansiosas, querendo muito que esse dia chegasse. E não foi proposital, vocês votaram no sanguíneo primeiro, então eu resolvi fazer a volta girando no sentido horário. E aí acabou que os melancólicos ficaram em terceiro lugar. O que também não é um problema, é também um jeito de trabalhar essa energia melancólica, né, dessas minhas queridas impacientes e ansiosas. Esse temperamento é um temperamento até um pouco estigmatizado, né? Porque quando a gente pensa na palavra melancólico, a tendência que a gente tem é de achar que a pessoa é triste, né? E é tão interessante isso, porque muitas vezes eu falo assim, porque fulano é melancólico. Ai, mas eu não acho, ela é uma pessoa tão alegre. Não, gente, a pessoa não precisa ser triste para ser melancólica, né? O melancólico é só o tipo de energia que ele tem, que é uma energia mais profunda. Eu vou colocar aqui para vocês como é que fala? Compartilhar aqui aquela imagem, né, que a gente tem aqui das rodas, porque fica mais fácil da gente conversar sobre ele, né? Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim, sim. Que é a tela aqui do melancólico, né? O melancólico, então, é a estação outono, e o melancólico ele tem duas características predominantes, que é ser frio e seco. E isso dá algumas características para o melancólico, mas especialmente a profundidade, essa coisa de deixar as coisas marcadas, as coisas permanecerem mais tempo com o melancólico. E também uma característica que aqui a gente tem um pouco de confusão, que é a introspecção. Isso não significa que não existam melancólicos extrovertidos, tá? No sentido que a gente considera a extroversão, ou seja, melancólicos que consigam conversar, melancólicos que consigam se comunicar com facilidade. Não é aqui dentro, né, da extroversão e introversão, é mais a maneira como eles processam os próprios sentimentos, tá? Então, inclusive, quando a gente fala aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais lá na frente, mas quando a gente fala, por exemplo, do melancólico pedra, né, que é esse melancólico que ele é mais próximo do colérico, que ele tem a secura, ela predomina sobre a frieza. Esse é um melancólico bastante expansivo no sentido de as emoções saem dele com muita facilidade. E isso aqui é muito interessante da gente mencionar, porque tem muita gente que acha que melancólico só remói, que fica com as coisas muito internamente, que o melancólico não explode. Quando a gente tá falando do melancólico pedra, por exemplo, ele tem essa explosão fácil. Tá? É quase como se o pavio dele fosse tão curto quanto um pavio do colérico. E por isso, né, ele ali e o colérico faísca se confundem com certa facilidade por causa dessa expansão no tipo na maneira como eles conseguem externalizar os próprios sentimentos, né? Então, a terra do temperamento melancólico, né? Ele é simbolizado por esse elemento, que é a terra, e por isso as coisas são tão profundas, deixam tantas marcas, permanecem, né, nele por muito tempo. Ele guarda muitas lembranças e muitos significados. Uma outra característica principal, assim, do melancólico é que tudo precisa fazer muito sentido na cabeça dele. O melancólico, ele não consegue fazer nada que não faça sentido. Então, até a própria profissão que eles escolhem tende a ser uma profissão com sentido, não no sentido mundial, né? Ou seja, o mundo tem que entender o sentido da minha profissão, mas aquilo tem que fazer muito sentido para ele. Dificilmente o melancólico ele vai escolher algo que não faça sentido interiormente, né? Eu tenho quase certeza absoluta que meu pai é melancólico e as coisas têm muito essa profundidade para ele, sabe? Assim, as coisas têm que ter um sentido. Ele é o melancólico mais pedra, por isso, durante boa parte da minha vida, né, quando eu comecei a estudar isso, eu achava que ele era colérico, por exemplo. E é bem interessante ver essa diferença. Eu consegui perceber que o meu pai era colérico por causa dessa intensidade interior, de como as coisas permanecem nele com muito mais facilidade do que ficam no colérico. Veja, o colérico também tem uma questão com essa secura, né? As coisas são secas para o colérico, permanecem também no colérico, mais do que no sanguíneo, por exemplo. Mas para o melancólico, essa é uma característica predominante do pensamento, do sentimento, né? Então, inclusive, a gente tem um certo estigma do melancólico de ele ser rancoroso. Por quê? Porque ele guarda a memória. Gente, o melancólico, ele lembra de tudo, nos mínimos detalhes, ele lembra o sentimento que ele teve naquela época, naquela hora que aquilo aconteceu, e ele, às vezes, joga na sua cara, fala assim, porque em 1853 você fez isso, isso, isso comigo, e você me fez sentir assim, assim, assado. Ele sabe, ele consegue trazer essas características com muita facilidade. A memória parece uma memória de elefante, assim mesmo, sabe? Eles têm essa tendência. E é um temperamento de intensidade interior, porque ele sente muito, pensa muito, busca sentido em tudo, né? Então, como eu disse, ele é frio, que significa introversão,
contração, ou seja, ele é mais para o interior, e reação lenta e profunda. A não ser no melancólico pedra, que o melancólico pedra ele tem essa explosão, mas você vai perceber qual que é a diferença, por exemplo, de um colérico faísca, tá? Um colérico faísca e de um melancólico pedra. O colérico faísca, ele acende com muita facilidade, ele pega fogo, ele queima e passa. O melancólico pedra, não. Ele acende rápido, ele vai, não vai pegar fogo, mas ele vai bater a pedra na cara da pessoa e ele vai ficar remoendo aquilo por bastante tempo. O melancólico, ele é aquele que ele passou a briga, ele vai ficar pensando em argumentos que ele deixou de dizer, em coisas que ele poderia ter melhorado no sentido de ter falado com mais firmeza, ter falado com mais, ter exposto mais argumentos. Ele vai ficar meditando sobre brigas que ele teve há 5 anos atrás, lembrando daquelas brigas e criando argumentos novos. Nossa, naquela época eu podia ter falado isso, eu ia acabar com aquela pessoa. Ele tem essa coisa de meditar, de remoer, de ficar com aquilo internamente, tá? E ele é seco, ou seja, ele tem foco, ele tem contorno, tem memória afetiva forte, ou seja, as impressões ficam, né? Qual é o ponto que não muda para todos esses melancólicos, né? Esses três tipos, que é o melancólico pedra, o melancólico terra e o melancólico argila. Todo melancólico é introvertido, ou seja, precisa de um tempo para pensar antes de agir. Igual eu falei, a não ser nessa reação muito emocional do melancólico pedra, todos eles têm precisam pensar antes de agir. Eles remoem um pouco, aquilo fica marcado, os acontecimentos, por mais tempo do que os outros, tá? E a gente precisa entender algumas coisas, tá? Para vocês entenderem a diferenciação. O temperamento é uma inclinação natural. O caráter é a educação que você teve. E o comportamento é a manifestação dessas duas coisas juntas. Então, às vezes, você vai ter um melancólico mais trabalhado do que outros, mas o que importa para você identificar, porque é um temperamento difícil até de ser identificado, tá? Porque por causa dessas nuances dele você precisa compreender qual é a motivação principal desse temperamento. Se é uma motivação, de fato, né, de jogar isso, né, de pôr pra fora, como é, por exemplo, para o colérico. Se é uma motivação de, de ter aquele sentimento de intensidade de sentimento, como é o caso para o melancólico. Se é uma motivação de expansão, ai, desculpa, como é o caso do sanguíneo. Então, qual é a motivação? Essa motivação é a inclinação do temperamento, né? Não necessariamente o comportamento ele vai manifestar essa inclinação, porque se é um melancólico, por exemplo, mais maduro, essas inclinações elas vão ficar mais abaixo da superfície. E é tão interessante porque muita gente acha, inclusive estava comentando sobre isso com algumas das minhas pupilas essa semana, que os melancólicos, né, eles sofrem muito, eles são nessa coisa da introversão, mas as minhas pupilas melancólicas, elas são as mais disciplinadas. Elas são mais até do que as coléricas, não, com toda certeza. Elas têm essa característica da busca pela perfeição incessante, isso fica muito marcado nelas. Então, existe esse foco predominante no melancólico, que aparentemente, né, parece uma característica do colérico, mas não necessariamente, né? Então, o melancólico, ele tem isso, ele é uma terra de profundidade, ele guarda a semente, ele cultiva isso, que aquilo fica dentro dele por muito tempo antes de sair, né? Pensa numa semente, né, que tá dentro da terra. Ela primeiro precisa ser germinada lá dentro para depois sair. É assim para o melancólico, as coisas permanecem nele antes de sair. Só que a gente precisa ter um cuidado aqui, né? Por quê? Porque para os melancólicos, isso pode ser uma certa sabotagem, né? De permanecer muito tempo naquilo. A gente que tem filho melancólico, a gente precisa usar muito dessa estratégia de incentivar a coragem, porque o melancólico ele tem essa característica de querer muita perfeição, de buscar muita perfeição, e acaba que ele não consegue entregar com facilidade, né? Ou seja, ele domina, mas ele não entrega por medo do que vão falar, medo da rejeição, medo do fracasso, medo né, de não estar perfeito. Então, se nós temos filhos melancólicos, se você identifica isso no seu filho, é muito importante que você trabalhe isso, essas características nele, né? Olha, filho, você precisa, né, não tá perfeito para você, mas a gente vai aperfeiçoando com o tempo, né? A perfeição ela é um caminho. Eu escutei uma frase, inclusive mandei para uma das minhas pupilas melancólicas essa semana, que ele fala que Jesus disse para um dos padres, né? Ele teve uma conversa com um padre.
É um padre que tem uma conexão muito forte, uma intimidade muito forte com Jesus, e Jesus teria dito para ele que a perfeição, ela não é uma condição para a amizade com Jesus, ela é um efeito da amizade com Jesus. E é lindo isso, pensar, né? Que a perfeição, ela de fato não é uma condição, Deus não exige que nós sejamos perfeitos. Essa perfeição, ela vai acontecer se nós tivermos um relacionamento íntimo com Jesus, se nós tivermos um relacionamento íntimo com Deus, a gente se aproxima dessa perfeição. Então é importante ensinar isso para os filhos melancólicos, né? Então ele pensa primeiro nos riscos, ele tem as 7 principais características, tá? Ele pensa primeiro nos ritmos, ele tem um pessimismo operativo. Isso significa que ele olha a cena, mapeia tudo que pode dar errado. Então, se você tem uma criança que tá sempre, ai, não vai dar certo, vai dar errado, olha, vai cair, pode, né, começar a pensar aí se não existe um temperamento melancólico. Então, ele tem uma força, que é a visão do risco e o realismo, mas existe um risco de paralisia, de não sair do lugar por medo desses riscos. Então, aqui tem um antídoto prático para vocês que são melancólicas, né? Então, regra 111. Um risco real, um recurso disponível e um primeiro passo viável. De novo, vou falar porque isso é importante para ancorar para as melancólicas, tá? Um risco real, um recurso que você tem disponível e um primeiro passo viável. Isso é muito importante para o melancólico, de enxergar essa regra 111 de maneira muito clara, porque senão ele fica preso nessa paralisia. Segundo ponto, principal característica do melancólico, né? Ele tem um olhar clínico para defeitos. Ele é crítico por excelência. Você vai entregar, às vezes, uma roupa para o melancólico, ele vai achar a única linha que estava fora do lugar. Você vai fazer uma comida para o melancólico, ele vai perceber que, sei lá, você fez um risoto e esqueceu do vinho branco. Ele tem esse detalhismo, que é até um pouco pique, né? Meio enjoado mesmo. Então, é uma busca por excelência, é uma força, mas ao mesmo tempo é um perfeccionismo impeditivo. Então, a gente precisa encontrar, né, e ensinar para o melancólico um padrão bom o suficiente para começar. Né? Então, assim, olha, a perfeição vem depois. Começa meio imperfeito e depois a gente vai aprimorando, como eu já disse, né? Terceiro ponto, ponto do melancólico. Ele tem uma questão que é, peraí, deixa eu só subir aqui. É uma resposta lenta na hora H. Então, assim, ele rumina de forma muito tardia. Então, na discussão, ele pode não reagir, ele pode guardar pra ele, mas ele fica remoendo aquilo, né? E ele compõe um discurso perfeito antes de dormir, mas muitas vezes, às vezes, ele não tem nem coragem de externalizar esse discurso, e isso fica marcado pra ele, ele fica ruminando aquilo, e ele vai cultivando um certo ódio da pessoa, sabe? Assim, um ranço, porque como ele não consegue externalizar com facilidade, porque aquele discurso perfeito só existe na cabeça dele, ele tende a não externalizar, colocar para fora de maneira objetiva e clara aquilo que ele sente. Então ele vai cultivando um certo ódio pela pessoa, sabe? Às vezes até pelo companheiro, pelo próprio filho. E isso vai criando uma certa rusga naquele relacionamento. Isso é muito importante do melancólico trabalhar, porque ele tem uma força, que é uma prudência, né, em não explodir o tempo todo, mas ele tem um risco de ruminação e autoacusação. Então, é importante que ele anote isso e que ele aprenda a fazer uma comunicação não violenta, porque na maioria das vezes o melancólico, quando ele vai se comunicar, se ele não é trabalhado, né, ele tende a falar principalmente sobre acusando o outro daquilo que ele sente. Então, falta uma objetividade na comunicação do melancólico, muitas vezes, porque ele vai falar. Então ele vai falar assim, porque você me fez me sentir triste, porque você fez eu me sentir assim, você acha que eu não tenho valor. Ele já coloca aquilo que ele sente do outro como se fosse uma verdade absoluta para o outro. E o outro meio que perde a paciência com a maneira como ele se comunica, né? Então é importante que ele seja objetivo. Olha, quando você disse isso, eu me senti assim. Talvez isso não seja o que você quis dizer, né? Ou o que você quis que eu sentisse, mas foi assim que eu me senti. Eu queria que você entendesse que todas as vezes que você faz isso, me traz essa sensação. Então, ser mais um pouco mais objetivo de ensinar para o outro como, né, ele gostaria de se sentir. E isso faz com que as conversas sejam mais tranquilas e que ele guarde menos rancor e que ele fique menos ruminando essas relações que muitas vezes são prejudiciais para ele mentalmente falando mesmo, assim. Porque muitas vezes o melancólico se sente o cocô do cavalo do bandido, né? Inclusive hoje, por exemplo, estou usando um lenço belíssimo que ganhei de uma pupila melancólica. E eu falei, vou usar ele do coisa pra ela ficar feliz que eu estou usando o lenço dela, porque o melancólico tem isso. Essa é minha pupila, inclusive eu vou contar essa história dela. Não me mate, tá? Mas ela, uma vez, ela deu uma rosca para uma pessoa específica, e a pessoa tava meio com raiva dela, que eu acredito também, grandes chances de ela ser colérica ou melancólica, devolveu a rosca. Gente, essa menina, ela passou uma semana
chorando internamente por causa da rosca que foi devolvida. Devolver a rosca pra ela foi como se fosse uma afronta pessoal, assim, ela se sentiu moralmente ofendida, sabe? E ela ficava assim, Pri, eu não acredito que essa pessoa devolveu essa rosca. Comprei com tanto carinho. Eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. É só uma rosca, não foi um tapa na cara que ela te deu. Vamos colocar as devidas proporções, porque o melancólico, ele sofre, assim. Devolver a rosca foi como se ela tivesse rejeitado ela pessoalmente, sabe? Assim. Então, é muito interessante ver esse tipo de comportamento, né, as coisas. Deixa eu ver aqui quem tá falando aqui, coisas aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Doeu na lá, Mi falando lá, doeu na alma. Obrigada, Mi. Doeu na alma. Dói mesmo, pro melancólico dói na alma. E essa é uma coisa interessante dos outros temperamentos aprenderem, né? Como é que o melancólico funciona? Não só do melancólico, mas assim, de todos os temperamentos. Você aprender sobre isso te dá uma certa liberdade e te ajuda a permanecer mais leve naquele caminho, né? Porque assim, eu como colérica, por exemplo, e eu sei disso porque assim, coléricos, eles têm muita dificuldade de lidar com o melancólico, tá? Muita dificuldade, porque pro colérico é tudo muito prático, pragmático, a gente resolve. Ah, não, não deu certo, isso não, vou tentar de outro jeito. O melancólico não deu certo, ele paralisa naquilo, ele fala, por que não deu certo? Eu sou a pior pessoa do mundo, aquilo tem um peso para o melancólico, sabe? Então é muito importante que você entenda como aquele temperamento funciona, não só para você ter mais paciência, né? Porque a paciência ela é fruto do conhecimento, porque a mansidão ela é um fruto do conhecimento da verdade. Então eu preciso aprender sobre ele para que eu possa entendê-lo, mas ao mesmo tempo para que você possa amar aquele temperamento. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Então se você tem um filho que, por exemplo, que é melancólico e é mais difícil para você porque você é colérica, por exemplo, é o meu caso, você precisa aprender a entender aquele temperamento para que você possa amá-lo. Né? Amar de verdade aquele temperamento, porque existe uma profundidade. E eu vou falar assim, vou ser muito sincera com vocês. As pessoas mais profundas que eu conheço, né, pela internet, principalmente, que eu vejo a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, que eu admiro a mente. A maioria é melancólico, com toda certeza, com toda certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, o Pedro Augusto. Gente, eu sou apaixonada pela cabeça daquele homem, assim, o jeito que ele pensa, a maneira como ele ensina, a didática dele é um negócio assim fora do normal. E ele é melancólico. Por quê? Porque ele existe uma profundidade na busca por aquele conhecimento. Então existe uma profundidade no melancólico que falta nos outros temperamentos. A gente precisa dos melancólicos. Então é importante você saber isso e ter isso muito claro para que você não estigmatize aquele temperamento, como se ele fosse otimista demais, como se ele fosse pessimista demais, ou que ele, nossa, é profundo demais, e você fica com o ranço dele, né? Porque existe essa característica da intensidade do temperamento. Então, outra coisa que é uma característica do melancólico é uma memória afetiva vivida. Ele revive o passado com as emoções. Por isso que tem o peso. Então, por exemplo, a Mi, quando ela lembra da rosca que foi devolvida, ela lembra da sensação que ela teve quando a rosca foi devolvida. Uma pessoa que ela foi, por exemplo, sei lá, ela foi traída, ela vai lembrar, não é só da traição, porque para o colérico, ele lembra, ele sente raiva daquilo que aconteceu, mas ele não lembra do peso daquele momento. Eu posso falar isso com toda clareza para vocês. Por exemplo, é, dor do parto. Eu lembro que sofri, mas eu não lembro das emoções que estavam associadas àquele momento no parto. Eu tenho certeza que a Michelle pode falar aqui. O melancólico, ele lembra das emoções. Ele lembra talvez da ternura que ele sentiu no momento que pegou o filho no colo. Ele lembra da raiva que ele tinha, seu marido falou alguma coisa que ela não queria ouvir naquele. Lembra. E aquilo fica marcado, né? Então, tem essa força da profundidade, da empatia, mas tem o risco do ressentimento e da prisão no passado. Então, isso é muito importante, né? O melancólico, ele lembra nitidamente da emoção que ele sentiu. Olha lá, ó. Lembro de cada olhar, cheiro, música, temperatura. Lembra tudo. Essa memória afetiva para o melancólico ela é muito importante. Então, porque outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, nós que somos mães de melancólicos, a gente precisa ter muito cuidado com aquelas coisas que a gente vai deixar marcado para o melancólico. Porque se você é uma mãe muito ríspida, muito rígida, uma mãe que está o tempo todo brigando, ele vai lembrar disso com muita facilidade. E ele vai lembrar do rancor que ele sentia de você ao longo daquele período, né? Daquela falta de compreensão que ela sentia, ou que ele sentia, né? Eu sei porque eu tenho irmão melancólico também, e eu consigo perceber a diferença, por exemplo, de como eu lidei com algumas questões e como, né, esse irmão lidou com algumas questões. É nítido a maneira como ficou marcado pra ele uma coisa, e que pra mim, tipo, ah, beleza, passou, foda-se. Entendeu? O colérico tem muito isso, né? Ele liga o foda-se e pronto. O quinto característica do melancólico é uma solidão que renova. O melancólico ele precisa de tempo sozinho para recarregar a bateria social, tá? Ele não consegue se recarregar junto com o sanguíneo, por exemplo. O melancólico ele convive com o sanguíneo, ele precisa de um tempo do sanguíneo.
Porque o sanguíneo, ele tem essa coisa da conexão, de querer falar, de querer conversar, aquilo atrapalha imensamente o melancólico. Eu tenho umas dúvidas aqui se Juju é melancólica ou colérica. Mas é muito interessante porque a Kiara, ela é claramente sanguínea, e quando ela fala, ela fica muito tempo perto da Julia, a Julia fala assim, mas Kiki, agora eu quero brincar sozinha. Ela tem essa necessidade de ter essa solidão, que o colérico também tem, né? Uma característica também do colérico, mas ele precisa dessa interioridade para despertar a criatividade, ele precisa desse isolamento saudável. Tem que entender, né, se e aqui calcular se ele não vai trazer esse isolamento crônico, né, de ter ali uma coisa de ficar o tempo todo isolado, né, ou de até se isolar dentro da própria relação. Quando tem algum rancor, alguma coisa, ele se isola daquela relação e ele tende a não conseguir se conectar mais com o parceiro. Isso é um risco que precisa ser controlado. O sexto aqui é busca de sentido, nobreza em tudo, tanto no trabalho quanto na vida. Os melancólicos, eles precisam que as coisas tenham, de fato, um significado para eles, um significado real e um impacto bom para as outras pessoas. Então, existe uma força aqui, né, que é um propósito, uma ética, uma excelência, mas existe um risco, que é de desprezar tarefas simples, né, ou fases de plantio invisível. Por quê? Porque como tudo tem que ter o sentido, quando ele não tá tendo resultado, o melancólico tende a se paralisar. Porque ele fala assim, eu tô plantando, né? Ele sabe que ele tá plantando, mas que se ele não tá vendo o propósito daquilo, se ele não tá enxergando que aquilo vai ter um resultado, ele tende a cair naquele pessimismo. Ah, não vai dar certo, as coisas nunca vão funcionar, eu nunca vou, nunca vai dar bom, eu tô aqui trabalhando pra nada, e ele começa a se ressentir com aquele trabalho, né? E pode até, inclusive, mudar. Para quem tem um temperamento com aporte úmido, né? Que é o caso do melancólico ali, argila, pode ter a tendência, inclusive, de agir como um sanguíneo, de pular de galho em galho, sabe? De abandonar os projetos em função desse risco. Então, ele precisa entender, né, dividir as tarefas, entender o porquê de cada tarefa, mas sem desprezar tarefas simples, né, ou essas fases que ela tá plantando e ela não tá vendo a colheita. E o sétimo, que é pensar demais e começar de menos. O famoso não age. Tem muita coisa na cabeça, tem muito planejamento, muita visão, mas ele cai no risco da procrastinação perfeita, né? Então, é muito importante. E aqui eu vou ensinar para vocês um antídoto para isso, que é o 3-3. Três pontos essenciais com escopo mínimo. Bloqueie 30 minutos de arranque, ou seja, 30 minutos para você começar aquilo e fechar com três critérios de pronto hoje, ou seja, o que que eu vou entregar hoje? Essa coisa das três tarefas, ela é importante para todos os temperamentos, né? Inclusive, no método que eu tenho desenvolvido aqui, que eu vou trazer para vocês numa aula belíssima de planejamento para 2026. Eu quero trazer essa coisa das três tarefas, isso tem me ajudado muito, sabe? Assim, sempre ter três tarefas no escopo. Eu não posso pegar outra sem finalizar uma. Por quê? Porque eu tenho a tendência de ir acumulando 200 projetos, não fazer nada e não ficar nada pronto depois no final. Então, essa é uma característica minha também. Então, é importante você ter esses três pontos essenciais, né, um mínimo produto viável ali para você lançar e um projeto viável, uma coisa para você fazer e colocar em prática, para não cair nessa coisa, tá? Então, vamos lá. É, as variações, tá? Entre os temperamentos, vou fazer esse lembrete em todas as aulas para isso ficar ancorado para vocês. Então, as variações entre os tipos de melancólico, colérico, né, fleumático, sanguíneo, elas nascem do quanto de frio ou quente, ou seco e úmido tem em proporção dentro daquela pessoa, tá? E se existe um aporte. Então, isso é importante. Então, muitas vezes, algumas pupilas melancólicas, elas se veem com outro temperamento, às vezes sanguíneo, às vezes fleumático, ou até mesmo colérico, em função disso. Então, o melancólico pedra, como eu disse, ele é mais seco que frio. Então, ele é rígido, metódico, teimoso, decide mais rápido que outros melancólicos, por isso que ele parece ser um colérico. Ele separa o útil do inútil com muita facilidade, ele joga fora sem nenhum problema, sem nenhum apego, o que é uma característica antagônica à maioria dos melancólicos, e desapega das coisas, ele joga fora o que não serve. Os outros melancólicos, os outros tipos, eles tendem a permanecer com as coisas, uma dificuldade de desapegar, porque ele associa muitas lembranças e sentimentos àquelas coisas. O melancólico, também pedra, ele parece colérico, né? Principalmente quando contrariado, porque ele reage com muita facilidade, mais intenso e mais rápido, né? Do que o melancólico clássico. E ele pode, inclusive, ser até briguento. Então, tem muita gente que acha que melancólico não pode ser, mas se ele é um melancólico pedra, ele é briguento. Ele vai arrumar confusão. Ele vai falar o que ele pensa. Ele vai expor aquilo que ele pensa. Perfeito? E qual que é a força desse melancólico pedra? Ele é mais resolutivo, ele tem mais clareza e ele tem mais foco. Mas os riscos são a dureza, a inflexibilidade e a pouca maleabilidade relacional. Tudo tem que ser do jeito desse melancólico, tá? Tem que ser desse jeito, desculpa. Tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer.
Tudo nos pormenores, porque senão não presta e ele costuma reagir com isso. Tá? E quais são os antídotos, né, que ele precisa trabalhar, o melancólico pedra? Misericórdia nas relações, pausas para escutar, porque o melancólico pedra ele tem a tendência a não ouvir, e fazer exercícios de flexibilidade, ou seja, propor deliberadamente duas alternativas para além da própria. Ou seja, ao invés dele falar só aquilo que ele quer, ele também começar a pensar em alternativas viáveis que também o atendam, mas que possam atender a outra pessoa também. Então, seja, trabalhar essa flexibilidade, tá? Melancólico terra é o melancólico clássico, que a gente chama. Ele é mais frio do que seco e não tem aporte úmido. Ele é menos rígido, mais retentivo, ou seja, apega-se a mais às coisas, aos objetos, às lembranças. Ele sofre de perder alguma coisa, ele sofre de ter que doar alguma coisa. As crianças, inclusive, isso pode ser uma característica, né? A criança que tem muita dificuldade de doar brinquedo, de abrir mão de brinquedos específicos, pode ser uma característica dela, essa questão, né, da melancolia de permanecer. Então, ele pode ser egoísta no guardar. Ele é mais simpático do que o melancólico pedra, ou seja, ele tende a ter mais um foco relacional maior do que o melancólico pedra, mas tende também ao isolamento e a pouco interesse ativo pelo outro. Ele tem uma dificuldade de se conectar ativamente com o outro, porque ele tem pouco interesse no outro, ele tem mais interesse em si do que no outro. Risco central, hipervalorizar as coisas e subvalorizar relações, porque ele tem esse apego material. Então, esse melancólico, ele cai mais no risco do materialismo do que os outros melancólicos. E o antídoto, disciplina do desapego. Então, assim, conseguir, né, doar, fazer doações com frequência, né, exercitar essa questão. E prática no interesse ativo, ou seja, sempre perguntar, fazer perguntas genuínas para induzir conversas e escutar o outro. Isso é muito importante também. E nós temos, por fim, o melancólico argila, que é o melancólico que tem esse aporte úmido, que ele pode ser confundido às vezes com fleumático ou com sanguíneo, tá? Apesar de não ter melancólico com aporte sanguíneo, não existe isso, porque eles estão em lados opostos, né, da tabela. Então, ele tem quais são os traços? Ele é muito menos rígido, tá? O melancólico argila, ele é o mais maleável, então você pode pensar até no próprio elemento, né? Argila, se você consegue ter essa maleabilidade de formar coisas, de deixar em certos formatos, né? Tem essa flexibilidade do material. Então, ele é o mais maleável dos três. Ele busca mais conexões, ele quer reter as pessoas. Então, ele quer reter as pessoas e os significados, e ele perdoa com mais facilidade, porque melancólico não tem a facilidade de perdoar, mas o melancólico argila, sim. O melancólico argila, ele inclusive perdoa com medo de desagradar, porque existe no melancólico argila esse interesse, né, mais em agradar, em ajudar o outro, em querer o outro aqui perto, né, em promover essa relação e não perder a pessoa. Então ele perdoa com facilidade para não perder aquela relação, sabe? Então ele pode virar um agradador, é um risco, né, desse melancólico argila. Confusões, às vezes parece fleumático por ser muito maleável, ou até mesmo sanguíneo por ter essa capacidade social, mas ele continua melancólico na base, principalmente porque ele é introvertido e ele fica muito marcado pelas impressões. Qual é o risco desse melancólico maravilhoso argila? É eterna insatisfação. Ele cai no risco de estar sempre insatisfeito com a vida, com o relacionamento, com o trabalho, porque ele quer querer ser o outro temperamento, né? Perder o contorno para agradar, porque ele está sempre querendo se encaixar na vida dos outros e ser mais perfeita para os outros, mas ele esquece de pensar em si. É, qual é o antídoto para esse melancólico argila? Estabelecer muito bem a sua identidade e os seus limites. Então, ter mais frase âncoras, né, de autoafirmação e revisar semanalmente onde cedi além do justo, onde eu não, né, me entreguei mais do que eu deveria, onde eu abri mão demais de mim para me encaixar no outro. Isso é muito importante, perfeito? Então, quais são os dons e os riscos aqui, né? De todos eles, aqui eu vou falar de uma maneira geral, tá? Os dons do melancólico é a profundidade, consciência moral, senso estético e espiritual, lealdade, capacidade de sacrifício silencioso e excelência quando encontra sentido. Quais são os riscos? Pessimismo, principalmente um pessimismo paralisante. Perfeccionismo demais, né? E travar em função disso. Mágoa crônica, então fica muito magoado e ressentido com as pessoas. Isolamento, desprezo do simples e atrasar começos em função desse perfeccionismo, tá? Uma frase para o melancólico que eu escrevi, né? O mesmo solo que guarda a semente pode também guardar a pedra. Virtude é retirar a pedra e cultivar a semente. Ou seja, as pedras que você guarda aí de rancor, de medo, né? De você conseguir tirar isso e deixar a terra o mais pura possível para que você possa de fato germinar.
Quais são as virtudes alvos e o caminho de maturidade do melancólico? Esperança contra o desânimo, tá? Treinar a memória da graça, ou seja, de lembrar não só as coisas negativas, mas lembrar as coisas positivas. Fazer um diário da providência, isso é muito importante para o melancólico. E rezar com promessas de Deus. Segunda virtude alvo, alegria e gratidão para acabar com essa ruminação, acabar com essa coisa de ficar ruminando interiormente as coisas. Então, tem um diário de gratidão da providência, né? E jejum de reclamação. Para o melancólico, isso é muito importante. Jejum de reclamação, parar de ficar reclamando. Confiança contra autocontrole rígido, ou seja, práticas de abandono, de entregar, né? Dominar e entregar, porque muitas vezes o melancólico domina, mas não entrega. E misericórdia contra a dureza e o ressentimento, né? Fazer rito de perdão e lembrar que você também tem, meu filho, defeitos, tá, criatura? Né? Porque você busca a perfeição, que você já tá perfeito, que você não transcendeu ainda não. Então isso é muito importante para o melancólico, lembrar que ele também tem defeitos e praticar misericórdia com o outro. Lembrando que a misericórdia, ela é fruto da mansidão. A gente tem a benignidade, o conhecimento da verdade, só assim você pode ter misericórdia e aí você consegue ser livre. Essas quatro etapas para a liberdade é de Santo Tomás de Aquino, não sou eu, infelizmente, não foi minha cabeça brilhante que pensou nisso. Então a gente tem a benignidade, ou seja, você conhecer o bem. Depois você tem a mansidão, ou seja, conhecer a verdade das coisas, conhecer as coisas para que você possa ser manso. Depois você começa a ter a misericórdia com os outros e consigo, e só aí você consegue ser livre. Isso é muito, muito, muito importante. Perfeito? Trabalhar essas quatro etapas vale para todos os temperamentos, mas principalmente, especialmente aqui para os nossos queridos melancólicos. E a simplicidade, prontidão, evitar essa coisa do perfeccionismo, né? Entregar, publicar, entregar a versão 1.0, pensar que pode, né, ser ali uma, um aprimoramento, né? Como é que fala, gente? Um aprimoramento contínuo, né? Não ser uma coisa só que tem que entregar perfeito. E você também fazer uma agenda, né, de registrar as ofensas que foram curadas, as graças que você recebeu, as decisões que você conseguiu tomar, registrar isso no seu cérebro para você não ficar só com as mágoas guardadas. Perfeito? Até aqui, gente, tudo bem? Que nós estamos acabando o nosso tempo, mas assim, queria muito trazer esse temperamento para vocês, né? E que vocês conseguissem, de fato, enxergar a beleza desse temperamento, porque é um temperamento que a gente precisa dele, né? Essa profundidade precisa, né? Então, lembrar que você precisa de tempo para pensar, mas você não deve se isolar, né? Saber que você pode falar, externalizar aquilo que você sente de maneira objetiva e clara, treinar isso, entregar aquilo, dominar e entregar, parar só de dominar as coisas, mas entregar aquilo que você consegue, né? Aquilo, né? Mesmo que seja uma versão 1.0. E na vida espiritual, o melancólico ele tem um desafio que é não viver de sensações apenas. Então, ter a constância em pequenos deveres, mesmo que ele não sinta. Porque o melancólico ele cai muito nessa coisa de ter que sentir que Deus está ali, sentir que Deus está olhando. Às vezes, meu filho, Deus vai praticar o silêncio com você e vai ser bom pro seu amadurecimento, né? Então a gente também tem que entender isso, perfeito? Até aqui, gente, tudo certo? Espero que vocês tenham gostado aqui da aula, né, do temperamento, deixa eu parar aqui de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um temperamento muito profundo, um temperamento que tem muitas qualidades e ele só vê defeito nele mesmo, entendeu? Então é uma dificuldade pro melancólico aceitar que ele é melancólico, ele tem essa dificuldade mesmo, né? Porque ele chega, eu não sou assim, eu não queria ser assim, mas é. Então aceite isso, né? É, E entenda que, principalmente se você tem filho melancólico, o cuidado que a gente tem que ter, né, para educar essas crianças, para que elas não fiquem marcadas de coisas negativas e que elas aprendam desde cedo a fazer essa entrega, né, a não ficar preso no perfeccionismo, a terem uma atenção de fato para aquilo para não ficar marcado demais, sabe? Assim, olha, não importa tanto assim, né, igual a rosca da Michelle. Ai, não importa tanto uma rosca, é só uma rosca, sabe? Assim, às vezes a criança sente muito porque aquilo é o símbolo de algo para ela, né? Tudo tem que ter um símbolo para o melancólico. Então, por isso que eles sofrem muito. Perfeito? Espero que tenha agregado. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, vocês podem também me perguntar. Se eu não souber, a gente busca aprender juntas. E é para isso. Perfeito? Gente, muito obrigada. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula.